já estamos aí muito próximos, não é? A 15 dias desse processo eleitoral importantíssimo para o país. E hoje nós vamos falar um pouquinho da disputa ao governo de São Paulo. Temos aí nos últimos dias uma disputa acirrada pela segunda posição, né, nas pesquisas, e nós vamos falar então com representantes desses dois partidos que estão nessa disputa. Estamos aqui já no estúdio com a Gisele Pfeiffer, do PSDB. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Carla, obrigada. Bom dia a todos os espectadores. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Agradecemos pela presença, agradecer também a presença do Tuzinho Fernandes, do Republicanos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carlos. Eu que agradeço ao Jovem Pan pelo espaço cedido. Nós estamos aí há 15 dias das eleições, temos uma última pesquisa Datafolha, que foi lançada agora, recentemente, nessa semana, no dia 15, apontando aí um primeiro lugar do candidato do PT, né, o Haddad, com 36% na disputa ao governo de São Paulo. E logo na sequência, tecnicamente empatados, nós temos o candidato Tarcísio, do Republicanos, com 22%, e o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, com 19%. Isso leva aí os especialistas, né, o pessoal que fica acompanhando a campanha no dia a dia, a já ter a certeza de que teremos um segundo turno aqui no Estado, e só falta definir aí quem vai para esse segundo turno juntamente com o Fernando Haddad. Essa é uma análise que eu andei vendo por aí na mídia nacional, dos especialistas, do pessoal que acompanha a política. Eu vou começar pedindo então para o Tuzinho. Tuzinho, me diga por que os eleitores devem optar pelo Tarcísio e não pelo Rodrigo Garcia nesse momento. Bom dia aos eleitores e telespectadores e ouvintes da Rádio Jovem Pan. Realmente é importante que votem no candidato Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, que é a linha do presidente Bolsonaro. Então, vamos continuar seguindo em frente para que o país consiga chegar ao nosso objetivo. Gisele, por que os eleitores, nesse momento, devem optar pelo Rodrigo Garcia e não pelo Tarcísio? Primeiramente, pela gestão feita até hoje pelo PSDB, que é o São Paulo é o estado mais envolvido da federação, e devido à boa gestão do partido, nós temos programas que são exemplos no Brasil, como Poupa Tempo, Bom Prato, o AME, está sendo investido muito na questão da mulher, delegacias da mulher, o Hospital Pérola Baiten também, que agora é Centro de Referência de Saúde da Mulher. Então, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo PSDB é um trabalho que está sendo feito de forma correta, séria, e levando em consideração a população, as necessidades da população. Então, eu entendo que o Rodrigo Garcia hoje é a melhor opção para o governo do Estado, porque eu, Carla, sou a favor da terceira via, e quando falava-se muito na questão presidencial, né, principalmente, falando eu não quero Lula, eu não quero Bolsonaro, eu não quero Lula e não quero Bolsonaro, e gostaria de ter uma terceira via viável. E trazendo isso para o governo do Estado de São Paulo, eu entendo que a terceira via viável é o Rodrigo Garcia, além da questão da gestão que já está sendo feita pelo partido e que eu entendo que é uma boa gestão. Uma crítica apresentada ao candidato Tarcísio é a questão dele não ser muito conhecido aqui no estado de São Paulo, não ter uma vivência aqui no estado de São Paulo, e também o fato dele já ter, no passado, ter integrado os governos de esquerda, o governo do PT. Como é que você vê essa questão, Duzinho? Não, isso é importante para você ver que é uma pessoa que tanto faz estar do lado direito como do lado esquerdo. A gestão política, principalmente, o Republicano, na gestão passada, também fez parte do governo Lula. O nosso presidente Marcos Pereira era ministro da tecnologia no ministro do Lula. E nem por isso ele deixou de ser um bom ministro. E hoje acontece a mesma coisa com o nosso candidato a governador, Tarcísio de Freitas. Ele foi gestor, participou do governo do Lula, mas não significa que o Bolsonaro, mesmo sabendo disso aí, trouxe para o governo dele atual, e onde até que foi o melhor gestor que teve no ministério. Tanto que o presidente confia no candidato e trouxe para ele ser o representante nosso no estado de São Paulo. Qual que é a base do nosso candidato? Se a gente fala assim, mas o candidato não é muito conhecido, vamos dizer o seguinte, se hoje o estado de São Paulo é o estado maior que nós temos na federação, se a gente vê essas pessoas que aqui fazem parte, 50% também não é do estado de São Paulo. Se a gente for olhar por esse lado, quem é de São Paulo, quem não é de São Paulo, o gestor tem que ser de São Paulo, então não vai dar certo. Porque quem que vai ser o gestor do Brasil, já que ninguém nasceu lá em Goiás? Entendeu? Então, vamos trabalhar da seguinte forma. O gestor tem que ter a capacidade para administrar o nosso Estado.
E a pessoa correta hoje, que não é nem, vamos dizer, esquerda, nem centro-esquerda, nem nada, é o Rodrigo, é o Tarcísio de Freitas hoje, que tem condições plenas para que consiga que o nosso estado de São Paulo não só continue evoluindo, como vai ter uma boa gestão. No caso do candidato Rodrigo Garcia, candidato à reeleição, Gisele, a gente percebe que os ataques são no sentido do longo tempo do PSDB ocupando o Palácio dos Bandeirantes, à frente do governo de São Paulo, e também na ligação dele com o ex-governador Dória. Como é que você avalia esses 2 pontos aí apontados como negativos para Rodrigo Garcia? Primeiramente, eu não vejo como negativo a questão do tempo, porque nós temos uma ótima gestão em 27 anos como PSDB. Haja vista os programas que eu já citei, não vou ficar repetindo, né, ficar repetitivo, mas o desenvolvimento do Estado de São Paulo, devido à gestão do PSDB, realmente ele está a contento. E com relação ao Dória, eu entendo que o Dória, ele, na minha visão, ele não é político, ele é gestor. O Rodrigo Garcia, ele vem como vice do Dória nas últimas eleições. E como Dória ia vir candidato à presidência, ele veio para o PSDB para sair como governador. Mas eu não vejo que ele tenha uma ligação direta com o Dória. Ele foi vice do Dória, mas o Rodrigo Garcia ele é independente. Ele não tem padrinhos políticos, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Dória. Ele faz parte de um grupo, que é o PSDB e a coligação. E eu entendo que não vejo como negativo e que ele tem total capacidade. A gente pode estudar a vida do Rodrigo Garcia, ele está há 24 anos na vida pública, e eu entendo que hoje ele é o melhor para governar o Estado de São Paulo, independente de ligar o nome dele a Dória ou qualquer outro. Qual é o eleitorado que precisa ser conquistado nesse momento, né? A gente já tem aí uma definição de uma parcela, nós temos a última pesquisa mostrando 36% de intenção de voto para o candidato Haddad. Qual é esse eleitorado que ainda precisa ser disputado para diferenciar aqui, né, os números em relação ao Tarcísio e ao Rodrigo Tuzin? Na realidade, eu vejo que é o seguinte, o eleitorado, muitas vezes, não é que tem que ser conquistado. Precisava chegar a informação que o candidato é candidato, até o eleitorado. No caso do Tarcísio, era essa a dificuldade. Isso, porque o que acontece? Hoje, a eleição está num polo só Lula e Bolsonaro. Muitas vezes você vai pedir o voto para o seu candidato a deputado, o cara nem sabia que tinha eleição para deputado. Entendeu? Então, essa situação trouxe uma dificuldade um pouco de você informar que existe eleição para governador, senador e deputados ainda. No caso do candidato Rodrigo Garcia, Gisele, como é que você vê? Qual que é essa fatia que ele precisa conquistar ainda? Onde está esse eleitorado? Eu entendo que o eleitorado é ainda indeciso. No começo, você vê que o Rodrigo Garcia cresceu 4 pontos, né, nessa pesquisa Datafolha, que no início da campanha o Rodrigo Garcia nem era tão conhecido. O Rodrigo Garcia ele era vice, né? Então o vice ele sempre fica atrás. Então eu entendo que as pessoas foram pesquisar a respeito dos candidatos e pesquisando a respeito dos candidatos eles optaram pelo Rodrigo Garcia. E quem a gente vai conseguir conquistar hoje é realmente o eleitor indeciso, que a partir do momento que ele for pesquisar sobre a vida de todos os candidatos, sem dúvida ele vai optar pelo Rodrigo Garcia. Essa polarização, Tuzin, você já falou um pouco sobre o assunto, ela tem atrapalhado, né, a disputa aos outros cargos que também são muito importantes. Nós estamos falando aí do governador do estado de São Paulo, né, que vai ter um papel aí decisivo nos rumos que nós teremos aí nos próximos 4 anos. Também teremos eleição para senador, deputado federal, deputado estadual. Essa polarização vem atrapalhando bastante esse processo todo esse ano, mais do que nos anteriores, você acredita? Sim, tanto que você pode ver, é que nem eu estou falando para você. Você sai hoje em busca do voto para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, você só depara com a disputa política entre Bolsonaro e Lula. Você não, até os outros candidatos demais têm dificuldade de aparecer na mídia. Por causa do quê? Eles estão focados, vamos dizer, nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. Mas esquece que, realmente, a eleição do nosso estado, a mais importante que temos, é de governador, que é a pessoa que vai fazer a gestão do nosso estado, aonde vai ter que trazer emprego, saúde, educação. Essa é a preocupação que a gente precisa levar ao eleitor, que se o governador do estado não for a pessoa correta para
dar sequência nesse segmento, o Estado pode ter muito prejuízo com isso aí. Como é que você vê essa questão, Gisele, essa polarização e as atenções muito voltadas para a disputa à presidência, deixando as outras de lado? O que nós encontramos nas ruas é realmente as pessoas... eu não sei em quem eu vou votar. Às vezes até sabe que tem que votar para deputado, senador, mas a pessoa não se preocupou com isso. Está todo mundo numa discussão Lula e Bolsonaro. Realmente está muito polarizado. O que eu tenho escutado com relação a isso, muita gente falando que no segundo turno das eleições presidenciais vai votar e não vai contar para ninguém quem votou, quem não é Lula e quem não é Bolsonaro. Porque a pessoa ela não pode se abster, né? Não adianta ela ir lá e anular o voto, porque deixar os outros decidirem por ela. É importante que escuta, ouça debates, pesquise sobre os candidatos e escolha o que, na opinião dele, seja a melhor opção, porque não existe verdade absoluta, né? Então, seja Lula, Bolsonaro, eu já disse aqui que eu não queria nenhum dos dois e no primeiro turno não votarei em nenhum dos dois. Mas isso atrapalha muito, porque as pessoas elas ficam muito nessa discussão e não discutem os outros cargos. O governo do Estado de São Paulo é uma eleição extremamente importante. O Estado de São Paulo é o estado mais envolvido da federação. A gente precisa ter um gestor que tenha a capacidade de manter os bons projetos que já foram criados e que crie novos projetos. Eu quero deixar claro aqui, Carla, que eu não sou a favor de tudo que foi feito nesse governo. Eu não sou oposição burra e nem situação cega, né? É importante que a gente veja também as falhas. Na minha opinião, o PSDB ele peca muito, o governo do Estado de São Paulo, na questão da educação. Minha mãe ela é professora do Estado, aposentada. Eu tenho amigas que são professoras do Estado. E, realmente, a questão da educação é algo que precisa muito ser visto pelo PSDB. E acredito que o Rodrigo Garcia vai fazer isso. Ele já vem mudado várias decisões que foram tomadas pelo Dória. Ele está governador há 5 meses. E ele foi o primeiro governador do Estado a diminuir o ICMS da gasolina, que houve essa diminuição no preço do combustível. Ele está revendo várias decisões que foram tomadas pelo antigo governador, pelo Dória. Então, voltando àquela questão dele ter essa sombra, né, do Dória, isso já fica claro que eles são pessoas totalmente diferentes, independentes e também de pensamentos diferentes. Então, a gente precisa pensar também, estudar os outros cargos, senador, deputado federal, deputado estadual. É muito importante a gente ter um deputado federal que represente a nossa cidade. Se não for de Rio Claro, que seja alguém que tenha uma identificação com Rio Claro, que se a gente não tiver um representante, seja um deputado federal, deputado estadual, a gente vai ficar no final da fila. Então, para que venham as emendas, para que venha o dinheiro mesmo para o município, a gente precisa ter um representante lá. Então, eu peço que todos olhem para isso, é uma vez a cada 4 anos, estude, veja quem traz coisas para Rio Claro, quem vai trabalhar por Rio Claro, que é isso que a gente precisa. Muito bem. A gente conta também com a participação dos nossos ouvintes, os nossos internautas. Podem enviar suas perguntas através do nosso WhatsApp, o 99842-1255. 99842-1255. Vamos ao intervalinho, Marcos? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar dessa questão da fidelidade partidária. Tem gente no partido do Rodrigo Garcia que está fazendo campanha para o Tarcísio. Tem gente envolvida com a questão da campanha do Tarcísio defendendo o Rodrigo Garcia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. A gente já volta já. Jovem Pan, eleições 2022. Estamos aqui conversando hoje com o Tuzinho Fernandes, do Republicanos, e com a Gisele Pfeiffer, do PSDB. Ficou a pergunta aí antes do início antes do nosso intervalo, falando sobre a questão da fidelidade partidária. Tanto o Tuzinho como a Gisele, eles têm um histórico já de construção de partido, né, de trabalho dentro aí nas bases do partido político, tanto no Republicanos como no PSDB. Como é que vocês enxergam essa questão? A gente tem hoje pessoas filiadas a um determinado partido que fazem campanha para candidatos de outras siglas. Essa situação é muito delicada, Carla, porque hoje o filiado do partido, ele se filia não é mais por realmente o estatuto partidário.
Estatuto Partidário diz que todos os filiados teriam que trabalhar em prol do seu partido. E hoje, o filiado trabalha em prol do pessoal dele. O que ele vê? Ele vê a política como um trampolim, aonde ele pode se dar bem, trabalhando para Pedro, para Paulo, estando no partido de José. Mas, conforme vai ser, agora a gente vai fazer um pente fino nisso aí, porque é o seguinte, não é justo. É você dar uma legenda para um candidato, apostar no candidato, e chegar lá na frente e ele fazer o quê? Bom, eu fui mais ou menos bem, o fulano chamou eu aqui, o Bertano chamou eu lá, começar a fazer leilão do seu posicionamento. E manter ainda no partido. Isso é uma situação até constrangedora para o administrador, porque a população em geral até vê isso também. Não pensa que ele está saindo muito bem nisso, não. Porque a pessoa sabe que ele saiu por um determinado partido, hoje está pedindo um voto para um outro candidato que é de outro partido, e lá na frente ele vai votar lá no partido, com a maior cara de pau, dizendo que isso aconteceu. Naquele momento eu precisava daquela situação. Mas, infelizmente, essa situação, ele tem que entender que tem que ir junto com ele. Se você não está bem aqui, você está bem lá, então faça um favor. Pode passar a mão na sua mala e ir para lá, porque lá é o seu lugar. Não é usar o momento para você se dar bem. Se você usou o momento para você se dar bem, se deu, a hora que você se deu bem, já muda para lá também. Que pelo menos você tem uma identidade, não só partidária, como pessoal. Então, os partidos estão se reorganizando nessa situação. E essa eleição vai ser o crivo disso aí. Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo, não só aqui no nosso município, mas no estado inteiro. Com certeza, a gente percebe que essa situação aumentou bastante nessa eleição, agora nessa campanha. Como é que você vê essa questão, Gisele? O Tuzinho foi muito feliz, né, na fala dele, que, infelizmente, o partido ele tem um estatuto que vai trazer as diretrizes daquele partido e, infelizmente, os candidatos, os políticos, eles buscam realmente o objetivo pessoal dele. Então, nós vemos candidatos que mudam de partido a cada eleição. E, muitas vezes, até tem um mandato, dentro desses 4 anos, muda também de partido por diversas vezes, fica sem partido, e procura se filiar em qual partido? Eu acho que eu vou ter 30 mil votos, então, se eu for no partido X, eu tenho chance. Vai para o partido X. E nem sabe de qual é a ideologia desse partido. Com exceção dos partidos de extrema esquerda, que aí sim eu acredito que as pessoas têm uma afinidade com as questões, né, da extrema esquerda, o que vem de centro, extrema direita, existe muito essa dança das cadeiras, né? Hoje eu vou para tal partido porque as minhas chances ali são maiores, ou porque eu consegui um cargo também. Sim. Eu sou filiado ao partido X, mas o candidato do partido Y me deu um cargo desde que eu vá para o partido dele. Isso existe muito também. Então, é muito triste, mas é uma realidade que está aí. A gente lida com pessoas e a realidade é essa, Carla. A gente não dá para falar que é tudo lindo, que as pessoas são fiéis e leais. É uma questão nacional também, né? É uma questão nacional. Sim, sim. Isso não é só aqui, não é no estado. As pessoas elas buscam, sim, o que vai beneficiá-las da melhor forma, né? Até mesmo o trabalho dos partidos, quando tem representantes na Câmara, no caso, os republicanos têm, o PSDB também tem vereadores, não existe mais aquela questão de fechamento de questão em determinados projetos, o partido determina o voto, não é? Não, hoje, na realidade, já faz muito tempo que isso não acontece, né? Principalmente com relação antigamente, quando existia uma oposição, hoje nós estamos em 2022, e eu acredito que depois que o Lincoln deixou de ser candidato e foi prefeito, e de lá para cá, não lembro de ter oposição. Teve oposição, talvez no Claudio Mauro um pouquinho, mas porque diziam que era verde por fora, vermelho por dentro, né? E nossa cidade praticamente é a cidade centro-direita. Então, existia aquela polarização. Mas do resto, de lá para cá, tudo... Está tudo certo. As articulações vão unindo siglas que muitas vezes, né, originalmente seriam opostas, mas acabam se unindo hoje, aí dentro dos governos. Hoje, se você pegar, nessa eleição de hoje, vamos dizer que não faz 2 anos ainda, a gente vê aí o jeito que está essa eleição.
Então, quem era inimigo ontem, hoje já está de bracinho dado. Um negócio muito, vamos dizer, estranho, né? Vamos dizer, estranho, para não falar outra coisa. A gente fica preocupado com isso. Nós que acompanhamos aí já há alguns anos, a gente sente falta dessa questão da fidelidade partidária. Como é que você vê isso, Gisele? Infelizmente, no caso do PSDB, não há um direcionamento dos votos também? Não. O PSDB tem o Wagner e o Paulo, né, como vereadores, e eles são livres para as votações. O partido não faz fechamento de questão. E essa questão de ontem era inimigo e hoje é amigo, vem todo do que a gente estava comentando antes do benefício pessoal, né? Eu não concordo. Eu acho que a administração passada teve uma oposição burra, no sentido de vou ser oposição por ser oposição. Nós, do PSDB, pelo menos a diretoria executiva, nós temos um pensamento de o que for bom para o município, a gente quer que dê certo, independente de quem seja o prefeito, e o que não for bom, a gente vai sim para cima, para não, isso não é legal. E esse é o pensamento do PSDB em Rio Claro, né? E nós gostaríamos que todos fossem dessa forma, né? Pensar no macro, pensar na cidade e não no individual. Com certeza. Nosso tempo está terminando aqui. Para encerrar, gostaria de saber o seguinte, Tuzinho, você concorda com essas análises de que teremos, então, um segundo turno para o governo de São Paulo e quem vai estar lá vai ser o Tarcísio? Por que você acha que vai ser o Tarcísio? Acompanhando as pesquisas e acompanhando o trabalho de cada candidato, realmente a gente vê que o segundo turno está aí mais do que estampado na cara. Agora, precisamos realmente só definir quem vai concorrer com o Fernando Haddad. Eu tenho certeza que quem vai chegar lá vai ser o Tarcísio, sim. O Tarcísio tem tudo para que chegue no segundo turno, tem feito um bom trabalho, está colocando realmente a candidatura na rua. A dificuldade só do Republicanos com relação a não ter deslanchado já, definido quem estava no segundo turno, é porque também nós somos um partido um pouquinho menor, com um pouquinho menos de tempo, um pouquinho menos de recurso, e hoje o governo do estado, queira ou não queira, está com a máquina pública aí, despejando dinheiro em qualquer um. Nego grita, nego dinheiro, dinheiro. Então nós estamos fazendo caminhada, né? Estamos trabalhando, batendo em porta e vamos chegar no segundo turno. Gisele, concorda com essa análise de que teremos aí o segundo turno entre Fernando Haddad e por que será o Rodrigo Garcia que estará na disputa? Concordo, com certeza nós teremos segundo turno. Eu espero que seja o Rodrigo Garcia, a partir do momento que os eleitores estudem sobre os candidatos, vejam as propostas, vejam a vida pregressa. Isso é muito importante, Carla, que as pessoas estudem sobre o candidato, o que foi feito. O Rodrigo Garcia, ele tem muitas críticas porque ele é vidraça, né? É muito fácil você tacar pedra, é difícil fazer. Eu assisti alguns debates e eu vejo os candidatos falando propostas que são totalmente impossíveis de serem colocadas em prática. Mas, na hora da campanha, tudo é válido para conseguir o voto e chega lá, eles vão ver que não é bem assim, que aquilo não é possível. Na verdade, eles sabem que isso não é possível. E o Rodrigo Garcia, ele sabe como funciona, ele sabe o que é possível e é normal que ele receba tantas críticas, porque realmente quem está fazendo há 5 meses, né, é ele. Então, eu peço que os eleitores indecisos estudem sobre os candidatos, vejam o que foi feito pelo Rodrigo Garcia, pelo PSDB, estude também sobre o Tarcísio, eu acho importante, e escolha o que ele entende por melhor para ele. E eu espero que o Rodrigo Garcia chegue no segundo turno e vença as eleições. Tem uma pergunta aqui do Pablo, desculpa, eu não tinha visto aqui, para a gente encerrar então. Vocês já falaram quais são suas preferências na disputa ao governo de São Paulo. Ele pergunta, qual o candidato ideal ao governo federal? Tuzinho. Muito boa pergunta, Pablo. O candidato ideal vai ser aquele que você se decidir do seu coração. Porque eu, por exemplo, a nossa coligação está com o Bolsonaro. Então, na minha opinião, o candidato ideal seria o Bolsonaro. Gisele, qual que é? O PSDB está apoiando qual candidato na disputa presidencial? Simone Tebet. A Simone Tebet. Na sua opinião, é a candidata ideal? Eu não vejo candidato ideal. Para mim, nós temos
opções escassas. Já disse, repito, não. Para mim, Lula não é uma opção, Bolsonaro também não é uma opção. E eu estudaria os outros candidatos que têm condições de chegar num segundo turno, para que a gente não veja um segundo turno, de novo, Lula e Bolsonaro. Então, eu gostaria muito que isso não se tornasse realidade, esse pesadelo, para mim e para muitos dos brasileiros. Então, eu entendo que as pessoas têm que, de novo, estudar sobre os candidatos. Nós temos o Ciro, nós temos a Simone Tebet, que eu acredito que são os dois que estão ali, que poderia, né, vir como uma terceira via. A Simone Tebet, por ser mulher, eu entendo que... toda a história dela, a história de vida também, eu acho que ela faria uma boa gestão também. Então, ideal não existe, né? Nenhum vai ser ideal e nenhum vai ser perfeito. Mas Lula e Bolsonaro não dá mais. Muito bem. Nosso tempo encerrando aqui, o Marcos Cardoso avisando. Quero agradecer muito a participação do Tuzinho Fernandes, do Republicanos. Obrigada, Tuzinho, pela presença. Eu que agradeço o convite. O Republicano está de porta aberta para que a gente possa estar aqui discutindo e debatendo com relação ao rumo do nosso governo. Agradecer também a participação da Gisele Pfeiffer, do PSDB. Gisele, obrigada pela presença. Carla, eu que tenho que agradecer. É sempre um prazer estar aqui, sempre muito agradável. E essa ferramenta, né, que traz uma informação, que tem uma ótima audiência e é um trabalho feito para a população, assim, maravilhoso. Parabéns. Agradeço em nome da equipe. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer as informações, abrir o debate sobre outras eleições que estão acontecendo, enquanto nós temos aí essa polarização também na eleição presidencial. A gente encerra aqui, então, o nosso JC nas eleições. Quero desejar a todos um excelente fim de semana. Nós voltamos com a nossa edição local do Jornal da Manhã, na segunda-feira, às 8h. Até lá.